A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Pega a sua Bíblia e abra ela comigo em Salmos 84. Aleluia. Tivemos todos um domingo abençoado e graças a Deus podemos estar na presença daquele que nos proporcionou todas essas coisas. Aleluia, ó Deus. Todos acharam? Amém? Então, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus átrios, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor, louvam-te perpetuamente. Repita comigo este último versículo na minha tradução. E bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Quem pode dar um glória a Deus? Glorifica o Senhor, exalte ao Senhor com a tua voz, aplauda o teu Deus nessa noite, porque Ele é poderoso. Mais alto, porque é para Ele a honra e a glória. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos e apresente ao Senhor a tua casa. Apresente ao Senhor tudo aquilo que você precisa, porque Ele está aqui nesta noite. Deus Todo-Poderoso e Pai Celestial, subimos, meu Pai, para Te louvar e para engrandecer-Te, meu Deus, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos comprou por bom preço, meu Deus. Não um preço, Pai, de dinheiro, mas por preço de sangue, Senhor. Sabemos, meu Pai, que se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. É porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Os dias são maus, meu Deus, mas temos a promessa de que o nosso alvo é o céu. Temos a promessa de que o Senhor nos esconde debaixo das tuas asas, meu Deus. E por isso, Pai, não temeremos mal algum, Senhor, porque o Senhor está conosco. Ah, meu Deus amado, então nessa noite, enche a tua casa com a tua presença, Pai. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, Senhor, porque somos falhos, Pai. Somos pecadores, mas através do nome de Jesus Cristo fomos lavados e remidos, meu Deus, para chegar até a tua presença, Pai. Meu Deus amado, enche-nos com a tua unção, Senhor. Aceita, Pai, o nosso louvor, meu Deus, diante da tua presença, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim.
seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Gostaria muito que você encontrasse alguma maneira
pelo menos para poder cumprimentar o irmão que estiver mais próximo, saudando ele na paz do Senhor e dizendo para ele: Jesus te ama, irmão, Jesus te ama. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Feche teus olhos, diga: Senhor Jesus, preciso tanto dos teus cuidados, da tua presença na minha vida, na minha casa. Preciso tanto da tua palavra, porque a tua palavra é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Eu creio, Jesus. Portanto, nesta noite, fala comigo, eu preciso te ouvir. Fala comigo e abençoa-me, pois eu te louvo e eu te glorifico. Amém. E graças a Deus. Bem alto para Jesus, bem alto para Jesus. Aleluia, aleluia. Pegue sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com uma caravana de jovens daqui a pouco saindo lá para a nossa igreja do Jardim Gerson França. Lá o culto começa às 18 horas e os nossos jovens vão estar indo para lá, vão estar participando do culto lá com eles nesta noite. Louvado seja Deus. E vamos abrir aí as nossas Bíblias no segundo livro, no livro de Êxodo. Graças a Deus. Também tivemos uma semana muito abençoada no projeto 100% Jesus. Foi uma grande bênção, uma experiência nova para as irmãs que trabalham. As irmãs que trabalham na cozinha, na quinta-feira, foram ajudar lá para poder fazer a distribuição. Então está sendo uma maravilha. Diga: Deus está abençoando. E abençoando tanto, irmão. Olha, os irmãos têm abençoado, têm colocado o coração. Deus tem usado tanto vocês, que graças a Deus muitos alimentos chegam até a sobrar aqui. E nós estamos ajudando a creche, e sustenta a creche e ainda sobeja. E a gente ainda está mandando para a igreja do Jardim Europa, para as famílias necessitadas. Diga assim: Deus está multiplicando. E está, irmão, e está multiplicando. Está multiplicando. Aleluia. Capítulo 20. Capítulo 20. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Vamos nos assentar. Deixa a tua Bíblia aberta. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aí registrado nesse texto que nós acabamos de ler os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles não são a lei, eles fazem parte da lei. A lei, ela está escrita por todo o livro de Levítico. Levítico, ele traz para nós um monte de ensinamento do Senhor para que o povo de Israel pudesse observar. E lá então está registrado toda a estrutura do Velho Testamento, que era estabelecida através da lei. Veja que os 10 mandamentos, eles não salvam. Veja que quando Deus fala isso para o seu povo já estava salvo, já tinha sido tirado do Egito, quando Deus então falou para eles os 10 mandamentos. Logo, esses 10 mandamentos não eram um protocolo de salvação, mas era sim um protocolo de orientação, para que o povo pudesse saber como servir a Deus, como adorar a Deus, como andar na presença de Deus. E esses 10 mandamentos, nós podemos dividi-los em 2 estruturas, das quais o próprio Senhor Jesus fez questão de deixar isso bem anunciado. Os primeiros mandamentos fala acerca das coisas que nós devemos fazer para Deus, e os últimos mandamentos fala acerca dos relacionamentos com o próximo. Por isso que quando perguntaram assim para o Senhor Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Porque você sabe que Jesus, ele veio para nos trazer a graça, e a graça, ela deixa inutilizado a lei. Mas veja que o Senhor Jesus, muito embora a lei ficasse obsoleta, mas o Senhor Jesus não deixou de registrar a importância dos mandamentos para também observação da igreja. E ao invés dele citar os 10 mandamentos, ele então cita 2 mandamentos como sendo os principais. Mas esses 2 mandamentos são exatamente a estrutura dos 10. Porque o primeiro ele disse: amarás o seu Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E o segundo maior dos mandamentos é amar o seu como a ti mesmo. Então veja que esses 2 mandamentos, na verdade, eles são o resumo dos 10 mandamentos. Se nós cumprirmos os 2 mandamentos que Jesus ensinou, nós estaremos então cumprindo a totalidade dos 10 do Velho Testamento.
Mas eu quero falar nesta noite com a igreja justamente a respeito do primeiro mandamento, do mandamento mais importante, que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E quando o Senhor, ele fala com o seu povo Israel, ele diz exatamente acerca dessa necessidade e da importância de nós reconhecermos e sabermos como fazer isto ao Senhor. Então, como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração? Como que eu posso fazer isso, não segundo a minha escolha, mas em conformidade com a vontade de Deus? Então, ele fala aqui, por exemplo, no versículo 3, que a maneira de nós adorarmos a Deus é não tendo entre nós outros deuses. Então ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo. Então a importância, irmão, de nós observarmos essa palavra é exatamente o fato de nós podermos ter acesso ao Senhor, porque a Bíblia fala que Deus, ele faz questão da sua glória, ele não divide a sua glória, ele não aceita outros deuses em nossa vida, de maneira que no meio de outros deuses a gente venha fazer menção do nome dele. Então, quando ele fala isso, não terás outros deuses diante de mim, ele está ensinando toda a igreja a servir um único Deus, e isto chama monoteísmo. Monoteísmo significa servir a um Deus só, porque na verdade os deuses que existem nesse mundo foram feitos pela mente dos homens, foram feitos pelas mãos dos homens, porque Deus só existe um, o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Mas acontece que às vezes a gente pensa que nós estamos servindo a um só Deus, mas nós temos que ter cuidado, porque a sociedade, o meio que nós vivemos é um meio corrompido, e você sabe que o apóstolo Paulo, ele nos alerta a respeito do Deus deste século, do Deus que opera nesse mundo. Por quê? Porque Satanás não é um Deus, Satanás é um anjo caído. Algumas pessoas às vezes até pensam, é o Deus das trevas. Não, Satanás não é Deus, é um anjo caído, não é isso? E a Bíblia fala que ele não vai ser Deus lá no inferno, mas a Bíblia fala que ele vai arder no fogo eterno. Então veja que a palavra de Deus, ela nos alerta quanto a isso. Às vezes a gente destrói os ídolos, a gente destrói as estátuas, a gente destrói aqueles santos que antes a gente servia, mas às vezes por falta de conhecimento, a gente acaba se envolvendo com os deuses desses séculos, que são deuses às vezes modernos, deuses que fazem parte do momento, faz parte da época e vira moda. Às vezes o serviço ao Deus desse mundo é uma moda que a gente pratica. Então nós temos que ter zelo, nós temos que ter cuidado, porque esta foi a palavra do Senhor para o seu povo: não terás outros deuses diante de mim. Diga assim: Deus é só um, o verdadeiro. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Então veja que neste século existem diversas práticas que às vezes pode nos levar a servir um Deus que às vezes a gente nem conhece, às vezes a gente nem sabe. E a palavra de Deus fala assim, que nós erramos não de vontade própria, nós erramos por falta de conhecimento. Então nós precisamos dedicar a nossa vida a conhecer tudo que chega nas nossas mãos,
nós precisamos saber, ter conhecimento, saber a origem, saber a formação. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que é zeloso, aleluia, um Deus que é precioso. E a gente às vezes pode se envolver com coisas modernas que podem complicar o nosso relacionamento com esse Deus. Veja, por exemplo, nós temos hoje diversas práticas. Você veja que a igreja hoje, ela faz uso de métodos para poder pregar o evangelho. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele foi sincero quando ele disse assim: olha, eu não vim falar para vocês usando de palavras ou de alguma forma persuasiva, mas o que eu vim falar é a respeito do evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas a igreja hoje, às vezes, comete esse erro de usar métodos modernos, de persuasão. E quando nós fazemos isso, nós estamos servindo as regras desse mundo. Às vezes nós mesmos, nos nossos tratamentos pessoais. Então, eu levantei, por exemplo, algumas coisas que talvez você não saiba, e que às vezes é muito natural. Você tem lá seus filhos na escola, você trabalha lá na empresa, e de repente alguém pode orientar você, e dizer assim para você: olha, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar uma ajuda profissional de alguém para poder te orientar, para você poder passar esse momento difícil que você está passando. Você está precisando de um psicólogo, você está precisando de fazer uma terapia, e às vezes as pessoas acham isso elegante. Eu já vi diversos crentes falando a respeito disso com uma certa garbura, dizendo assim: ah, eu preciso ir hoje no psicólogo, amanhã eu tenho terapia. Não é isso? Às vezes a pessoa, ela é praticante, por exemplo, da yoga, ela é amante da filosofia. Você sabia que isso é um Deus desse século? Por exemplo, eu levantei para você, eu até nessa pesquisa achava, até então, que o pai da psicologia era Freud, mas eu estava enganado. Se fala muito que o pai da psicologia é Freud, mas não é. Freud é o pai da psicanálise. Então, Freud, ele é o pensante, ele é a base, ele é a estrutura. Então, por exemplo, quem faz psicanálise não tem nada a ver com o evangelho. Psicanálise é um evangelho, como se fosse um evangelho escrito por Freud. São pensamentos, são regras estabelecidas por ele. Então, a psicanálise deve obedecer os critérios de Freud. Mas aí, o profissional, ele mistura. Na psicanálise, às vezes ele é uma pessoa convertida, às vezes ele é um crente, às vezes ele é uma moça crente que estudou para isso, e aí, uma vez formado, não buscou conhecimento, agora quer praticar a psicanálise nos seus clientes, fazendo uso do evangelho. O evangelho não se liga com a psicanálise. Psicanálise se liga com os ensinamentos de Freud. Então, o Deus da psicanálise é Freud. Ele é o Deus da psicanálise. Ele é o Papa da psicanálise. Ele é o sacerdote da psicanálise. Quem pratica a psicanálise precisa ouvir os conselhos de Freud. Mas quem precisa do evangelho precisa ouvir os conselhos de Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. A psicologia, por exemplo, nada contra. A pessoa, ela pode até falar assim: eu vou buscar um psicólogo. Tudo bem. Mas você precisa saber que Jesus Cristo não tem nada a ver com psicologia.
Jesus Cristo em momento algum usou de psicologia para tratar alguém, para falar com alguém. Em momento algum ele usou de psicologia para propagar o evangelho, muito menos os apóstolos, muito menos a igreja. Mas o pai da psicologia, o Deus da psicologia, se chama Maximilian. Então, pode fazer? Pode, mas você tem que dar ouvidos a ele, você tem que seguir as regras da psicologia estabelecida por ele. E os profissionais deveriam ser bastante éticos, como nós pastores. É ético para nós não fazer uso de psicologia. É ético para nós, por exemplo, numa pastoral, não usar de psicanálise. Para nós é ético usarmos o poder do evangelho. Seria bom que nós não misturássemos. E seria bom também que os profissionais não misturassem. A pessoa vai aplicar a psicologia, que ela faça então uso de toda a estrutura e modos pensantes, né, de Maximilian, que foi quem justamente criou e estabeleceu. Então, quando você não pode servir a dois senhores, porque o que está escrito no versículo 3, não terás outros diante de... Você não pode. Você não pode misturar o evangelho com psicologia. Você não pode misturar o evangelho com psicanálise. Você não pode fazer isso, por exemplo, na sua casa. Pregar o evangelho para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, usando de técnicas de psicologia. Não. O evangelho não precisa de técnica. O evangelho se prega em oração, em consagração. Ao invés de a gente aprender as técnicas, a gente aprende a orar, a gente aprende a se consagrar, para que o poder do evangelho se manifeste em nossas vidas. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu estou fazendo um pouco de yoga, para eu poder ficar um pouquinho mais calmo. Deus não tem nada a ver com yoga, pessoal. Se nós queremos o poder de Deus, nós precisamos da palavra nós precisamos da igreja, nós precisamos do evangelho, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da presença dos anjos, do poder do sangue de Jesus na nossa vida. Yoga, por exemplo, tem como seu Deus Shiva. Você sabia disso? Shiva é o Deus da yoga. Então nós não podemos misturar. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus disse assim: eu vou para mas enviarei o Espírito, o Consolador. Ele vai nos consolar, Ele vai nos ensinar Ele vai nos trazer paz, a paz que nós precisamos, irmão. Então nós temos que ter cuidado, porque nós não podemos ter outros deuses, nós não podemos dar ouvido a outra voz, nós não podemos dar ouvido à voz de Freud, à voz de Maximilian, à voz de Shiva. Os nossos ouvidos é para ouvir a voz do... Pode aplaudir, glorificá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, eu quando orava, ouvia Deus falar comigo, mas agora eu dobro o joelho na minha casa e Jesus não fala mais. É porque talvez Freud está na sua casa, é porque talvez Shiva está na sua casa, é porque talvez Maximilian está lá na sua casa, e se eles estão lá, Jesus não vai entrar, porque Deus não divide a sua, Ele é Deus. Fala assim: e Deus zeloso. O que significa isso? Eu sou Deus e sou Deus. Ele está dizendo assim: eu sou Deus e você não precisa de mais. Eu cuido de você, eu cuido de você, eu abençoo você. Então nós não podemos, nos deixar levar. É muito bonito isso.
eu estou fazendo yoga, né? Nós temos, por exemplo, os amantes da filosofia. E a filosofia, ela se confunde um pouco com as coisas de Deus, muito embora ela choque. A filosofia, ela é contra toda a estrutura da palavra de Deus. Ela é contra, totalmente contra. E a filosofia também tem um Deus. A filosofia, por exemplo, o Deus da filosofia é Tales Mileto. Mas quem deu este nome a essa doutrina de filosofia foi Pitágoras. São os dois papas da filosofia. Então, não adianta a gente se envolver com isso para tentar melhorar a vida. Não adianta, nós não podemos misturar. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Aleluia. Um outro exemplo que a gente vê às vezes misturado é a filosofia misturado às vezes em algumas falsas doutrinas. Como por exemplo, budismo. Budismo não é religião. Budismo é filosofia. E uma filosofia diferente. Uma filosofia estabelecida por Buda, em busca da paz. Mas o que Jesus disse? Lembra do que ele disse? O Espírito Santo faz o teu coração lembrar. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a nossa paz está onde? Em Jesus. Você pode dar um glória? Você pode glorificar Deus? Você pode adorar Deus? Então, irmão, nós não podemos misturar. Se você precisa da psicologia, vai buscar a psicologia, mas não mistura com Deus. Se você precisa de uma psicanálise, então você vai fazer psicanálise, mas você não mistura e não deixa o profissional misturar. Mesma coisa, por exemplo, é o espiritismo. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa espírita, e ela estava me falando todas as coisas que eles faziam, e eu estava ouvindo com atenção, e por um longo tempo ele ficou dizendo as obras que eles faziam, porque eles fazem muitas obras para salvação, mas a Bíblia fala que as obras não salvam. E por que eles fazem as obras para salvação? Porque eles não têm um salvar diferente de nós. Nós temos um Salvador. Nós temos o Senhor. Aleluia. Mas depois de ter falado muito acerca de obras, aí ele falou de Jesus. Aí eu parei a conversa. Aí eu disse para ele: olha, nós não podemos misturar Jesus com o Espiritismo, porque Jesus tem um evangelho, o Espiritismo é outro evangelho. O Espiritismo tem o evangelho segundo Allan Kardec. Então quem segue o Espiritismo tem como Deus Allan, mas quem está no cristianismo tem como Deus a Jesus Cristo. O Espiritismo fala da reencarnação, mas Jesus Cristo fala da ressurreição. Então quem está no Espiritismo que espere ser reencarnado, mas quem está em Cristo que creia na ressurreição dos mortos. Pode glorificar Deus e exaltar o Senhor. Não vamos misturar. Diga assim: não terás outros deuses diante de mim. Quem quer ter o Senhor em casa? Quem quer ter? Então você tem que prestar atenção. Você não pode levar para dentro da sua casa outro Deus.
E eu sei que você não leva por conhecimento, porque é assim que acontece. É papel do diabo. O diabo, ele é enganador. Mas o papel do crente qual que é? É ser esperto. Fala para quem está, você precisa ser esperto. Você precisa se ligar. Você precisa estar atento. Você precisa pesquisar, você precisa pensar. Você não pode... Eu vejo às vezes a pessoa lá no supermercado com capricho. Eu não tenho paciência de fazer isso, mas tem gente que faz. Lê a data de validade de todo o produto, para não levar para casa um produto quase que vencido. Mas espiritualmente não, a gente vai levando tudo para casa, e a nossa casa vai se enchendo de falsos deuses, e com isso vai se esvaziando do verdadeiro. Mas nós não queremos o falso, nós queremos o verdadeiro. Levanta a tua mão e diga assim: eu e minha casa serviremos a Jesus. Pode aplaudir, glorificar. Então nós, servos do Senhor, nós somos monoteísta. Fala comigo, monoteísta. Teísmo é divindade e mono é um. Diga assim: eu tenho só um Deus, Jesus Cristo. E isto, irmão, nós somos monoteístas. As outras religiões têm lá uma pluralidade. Tem um Deus para casamento, tem um Deus para fazer chover, tem um Deus para poder dar riqueza, tem um Deus para poder curar, tem um Deus para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. E você tem um só? Sim, tem um só. Mas eu tenho um só porque o meu é um Deus zeloso. Diga: o meu Deus é grande. Diga: o nome do meu Deus está escrito acima de todos os nomes. Aleluia! Aí o segundo mandamento aqui dos 10, versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo, fala assim, olha aí, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então por que nós somos diferentes? Porque os deuses deste mundo, eles são deste mundo. Então eles têm forma. Então eles têm uma estrutura. Dá para se fazer uma imagem deles. Às vezes é a imagem de um homem. Às vezes é a imagem de uma mulher. Às vezes é a imagem de um animal. Às vezes o Deus é a imagem de uma besta, metade animal e metade homem. Tem gente que serve Deus de 3 cabeças. Tem gente que serve Deus de 10 braços. Tem gente que serve Deus que é uma coisa, um objeto. Tem gente que serve animais, endeusa vaca, endeusa jacaré, crocodilo, endeusa um monte de coisas que existe espalhada nesse mundo, coisas que os olhos veem, coisas que se pode pegar,
coisas que se pode apalpar. Então eles fazem imagem daquilo que eles servem. Mas por que nós somos um povo diferente? Por que nós não temos imagem? Porque o nosso Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em verdade. Aleluia! Então nós precisamos aprender a servir Deus dessa maneira. Nós não precisamos pegar, nós não precisamos apalpar, nós não precisamos colocar no pescoço e nós carregarmos o Deus que nós servimos, porque é o nosso Deus que nos carrega, é o nosso Deus que nos leva, é o nosso Deus que nos guarda. Então a Bíblia, o Senhor está ensinando, olha, não entre nessa conversa, essa conversa fiada. Você não pode servir um Deus que tem uma imagem. Você não pode servir um Deus que se pega. Hoje eu passei por uma carreata, e na frente da carreata tinha lá uma imagem. Eu não sei se hoje é dia de algum santo, mas ainda que seja o dia de algum santo, quem manda em tudo é Deus. Quem manda em tudo é Jesus, irmão. E quanta gente enganada, gente servindo, gente se prostrando, gente adorando, dando culto, acendendo vela, fazendo tantas coisas a um Deus que não existe. Irmão, na nossa casa nada pode ser endeusado. Não endeusa nada, não se apegue a nada. Você não pode ter o seu coração em nada. O seu coração tem dono, o seu coração é de Jesus. Amém? Pode aplaudir, glorificá-lo. Aleluia. Então a Bíblia fala de espiritualidade. Nós precisamos ser espirituais, irmãos. Nós precisamos saber que o nosso Deus é diferente, e nós não podemos misturá-lo. Como é que nós vamos misturar o nosso Deus com o Deus da idolatria? Como que nós vamos misturar o nosso Deus com o Deus da feitiçaria? Como que nós vamos misturar o nosso Deus com o Deus deste século? O nosso Deus é diferente, irmão. E nós não temos essa autorização. Nós não podemos, tomar esse tipo de atitude. Então, às vezes tem aí alguns irmãos, algumas irmãs, alguns crentes que querem ser modernos e misturam tudo, fazem um sincretismo de deuses, um sincretismo religioso. No nosso meio também pode ser conhecido como ecumenismo, e mistura tudo, e coloca o Deus de pau, e coloca o Deus de pedra, e coloca o Deus das trevas, e tenta misturar com o Deus verdadeiro. Isso não é possível, não se mistura a luz com as trevas. Ou será trevas, ou será luz. E nós não somos das trevas, nós somos da luz. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Nada, nem a igreja é Deus, nem a Bíblia é Deus. A Bíblia, ela é a palavra de... A igreja é o lugar estabelecido mas não é Deus. Não é Deus. Às vezes a pessoa fala assim: essa minha Bíblia aqui está tão velhinha, mas eu não troco ela por nada. A sua Bíblia não é Deus, troca ela por uma nova. A pessoa tem 2 celulares, e às vezes ainda tem aquele evangelho cinza dos Gideões. Compra uma Bíblia, mas não se apegue a ela. Entendeu? Não se apegue a ela. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia não tem a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
Às vezes a pessoa pega a Bíblia e ela põe aonde? Lá na porta da casa. Aberta aonde? Salmo 91. Com o que no meio? Uma fita vermelha. Eu já vi pessoa pegar a Bíblia para expulsar demônio. Sai, em nome de Jesus, sai. Mas não foi isso que Deus ensinou, não foi isso que Jesus ensinou. O que está escrito? Em meu expelirão. Pessoa põe a Bíblia na porta de casa, põe a Bíblia em cima do capô ali do carro ali, perto do volante ali, que é para dar sorte. Tem gente que mistura Deus com a sorte. Tem gente que pensa que Deus traz sorte. Deus não traz sorte. Deus é abençoador, é provedor. Deus é zeloso. Nós não temos sorte. Diga: eu sou abençoado. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Não tenho sorte não. Diga para quem está do seu lado: fala, não tenho sorte não. Fala, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. É diferente. Não vamos misturar as coisas não, irmão. Não vamos misturar não. Não, vai lá falar com fulano, vai lá falar com a fulana, porque olha, nunca vi ninguém com tanta sorte. Não deixa misturar o seu Deus com as coisas desse mundo não. Quando alguém fizer falar isso, você conserte, você diga assim: eu não tenho sorte, eu tenho um Deus. Pessoa põe a Bíblia lá na loja, põe a Bíblia em cima do balcão, em cima do caixa, que é para ver se entra dinheiro. As pessoas misturam as coisas de um Deus vivo com a superstição. Nós não somos supersticiosos. Nós não somos do sal grosso. Nós não somos da ferradura atrás da porta. Nós não somos da vassoura atrás da porta. Nós temos um Deus vivo e poderoso. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Então a pessoa põe a Bíblia lá para expulsar a enfermidade de casa, para não deixar os maus espíritos entrar. E a casa está caída, a casa está em ruína, porque a Bíblia não é Deus. Deus é Deus. Deus é esse. A pessoa entra na sua casa, às vezes não tem a Bíblia lá na porta, às vezes não tem um versículo escrito lá nos umbrais, às vezes não tem nada, mas ela entra na sua casa e ela fala assim: mas a sua casa é diferente da minha, a sua casa tem uma paz que a minha não tem, a sua paz tem algo que a minha não tem. Você diga para ela: é a presença do meu Deus, é a presença de Jesus. Aleluia! O nosso Deus não é uma coisa, o nosso Deus é Espírito. Para que nós vamos ter isso? Para que nós vamos ter o quadro do coração de Jesus, se nós temos um Jesus vivo? Para que nós vamos colocar aquele crucifixo lá em cima da cama? Para que serve aquilo? Para que serve aquilo? A cruz não é bênção, a cruz é maldito. Jesus não foi abençoado na cruz. Jesus foi pregado na cruz porque ele foi feito maldito. E por causa de quem? De nós. E ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser bênção. Aleluia! Diga para quem está do teu lado: eu sou bênção. Em Jesus Cristo eu sou bênção. Sou bênção. Para que eu vou carregar a cruz? Para que eu vou ficar fazendo o sinal da cruz?
Para que eu vou estar carregando uma maldição se Ele resolveu me abençoar? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no... mas no quarto dos meus filhos eu vou colocar uns anjinhos lá no teto. Eu vou comprar aquele refletor que aparece lá, aqueles anjinhos. Eu vou dizer para os meus filhos, para eles, quando irem dormir, para eles pedirem para o anjo da guarda. Irmão, ensina teus filhos. Ensina teus filhos. Ensina teus filhos que eles nasceram num lar abençoado e que Jesus mora lá. E que Jesus está lá. Aleluia. E que Jesus está lá para guardá-los, para protegê-los, mas acima de tudo, para salvá-los. Aleluia. Aleluia. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nem o que há embaixo na terra. Não as adorar. Irmão, não fica adorando imagem, foge delas. Eu sei que tem espaços públicos, e eu não sei porquê, não entendo porquê, que até hoje agridem o nosso direito de exercício de fé. E às vezes, para você passar por uma porta, tem lá uma estátua. Passe clamando sangue, passe repreendendo o mal, passe expulsando os demônios, porque não sou eu que estou falando, mas está escrito na Bíblia, que por trás de todo ídolo, por trás de toda estátua, existe demônios. Existe demônios. Você vai entrar numa cidade e às vezes tem uma estátua. Você vai passar por um lugar, tem lá uma estátua. Não misture, não abaixe tua cabeça, não se curve diante delas, não se esmoreça, não tenha medo delas. Mas olha, eu estou até com dor de cabeça. Não, quem tem que ficar com dor de cabeça são os demônios. Mas eu estou aqui perturbado. Quem tem que ficar perturbado são os demônios. Nós temos que erguer a nossa cabeça e nós temos que glorificar, porque o nosso Deus é maior, nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Não se curve diante delas, mas permaneça na presença de... Não se misture com elas. Vamos rezar um Pai Nosso. Fala, não sou de reza, sou de orar. Vamos fazer uma vigília. Nós somos de vigília, nós somos de oração. Mas o Pai Nosso está na Bíblia, mas não para a gente rezar, porque Jesus ensinou aquela oração e disse assim: não useis de palavras repetitivas. O nosso Deus não é Deus de reza. O nosso Deus é Deus que recebe orar. Quando a gente ora, a Bíblia fala que os anjos recolhem as nossas orações em taças de ouro e leva à presença de... E Deus envia a resposta do... Fala para quem está do lado, fala, vou rezar para quê? Vou misturar para quê? Deus é um só. E Deus é? Isso. Deus é um só. E a Bíblia fala no segundo mandamento que Deus é Espírito. Espírito. Não se curve diante de nada que existe. E o terceiro mandamento é interessante. Ele fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Abre em Mateus capítulo 5. Versículo de número 36 fala assim, ó: não jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco, ou seja, porém, a tua palavra sim e não, o que passar disso é do. Não use o nome do teu Deus em. Não põe Deus no meio das coisas comuns. Irmão, tem coisa no nosso meio que é comum. Tem canções, tem músicas gospel, tem músicas que são comuns, que nós podemos cantar lá em casa, nós podemos assobiar, nós podemos colocá-la no carro, nós podemos colocá-la no... Mas tem coisas que são consagradas. Não, o que a Bíblia está dizendo assim, ó: seja inteligente, não torne Deus uma coisa comum. Deus não é comum, Deus é Deus. Não torne as coisas de Deus, sabe, vulgar. As pessoas usam o nome de Deus à toa, as pessoas mentem usando o nome de Deus, as pessoas usam de falsidade usando o nome de Deus, mas nós não somos assim, porque nós aprendemos na palavra não ficar fazendo uso do nome do Senhor em divindade. O nosso Deus é Deus, é divino. As coisas nossas de Deus, elas são não somente consagradas, aprende isso, mas elas devem ser sagradas. Sagradas. Não pode ser comum. As nossas coisas que nós fazemos uso para louvar a Deus, para buscar a Deus, as coisas que nós usamos para que a presença de Deus se faça no nosso meio, elas não podem ser uma coisa normal. Por exemplo, lá na sua casa você tem o lugar de assistir televisão, não tem? Apesar de que tem gente que hoje assiste televisão no quarto, assiste televisão na cozinha, assiste televisão no banheiro, tem televisão por tudo, tem mais televisão do que casa. Mas normalmente o lugar de se assistir televisão, onde que é? Na sala. E o lugar de jantar? Aí complicou, porque a gente janta na sala, a gente janta, mas o lugar de jantar é aonde? Na cozinha, na sala de jantar. O lugar de conversar é aonde? É numa sala de estar, na cozinha, sentado. E o lugar de dormir é aonde? No quarto. O lugar de tomar banho é aonde? Vou tomar um banho de borracha lá no quintal. Vai tomar banho no banheiro? Você viu que a última que foi tomar banho no quintal deu um problema danado para Davi. Foi um problemão na vida de Davi. Vai lá você de borracha tomar banho no quintal, vai arrumar um problema para a sua vida. Vai tomar banho no chuveiro, não é isso? E o lugar de Deus? Toda casa, toda a minha casa é do Senhor, mas tem um lugar que é sagrado, lugar onde você fala com Deus, o seu lugar de oração. Às vezes você tem um lugar lá na cama, é o seu lugar, é lá que você dobra o joelho, que você fala e Deus responde. Às vezes é lá na poltrona do sofá, mas é um lugar sagrado, é aonde você ora, você fala e o fogo desce do céu. São coisas sagradas.
Não faça uso das coisas de Deus, hein? Não chegue em casa e jogue a Bíblia. Irmão, eu tenho uma dificuldade, porque nós estamos aqui há tantos anos, e eu nunca repeti uma mensagem. E a gente às vezes faz um esboço como esse aqui, ó. Isso aqui é um esboço de mensagem. E às vezes eu não sei o que fazer com ele. Não tenho coragem de rasgar. Eu não tenho coragem de amassar e jogar fora. Porque isso aqui não foi simplesmente uma crônica escrita. Não é simplesmente uma palavra desenhada. Isso aqui, para aquele dia, foi a palavra do Senhor. Como é que eu posso amassar e jogar fora? Irmão, as coisas de Deus a gente não joga fora. As coisas de Deus a gente não torna elas vã. Arruma as coisas de Deus na sua vida. Arruma, assim como você arruma o seu guarda-roupa. Fala para quem está do tela, fala: o meu guarda-roupa é arrumado. Fala aí. Fala: o meu guarda-roupa é arrumado. É ou não é, pessoal? É arrumado. Meu guarda-roupa, ó, é arrumado. Aleluia. Pessoal, vamos arrumar o guarda-roupa, pessoal. Vamos arrumar as coisas de Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, além de ser zeloso, Ele é um Deus que gosta das coisas que tem a ordem e vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Não jogue nada no lixo. Essa minha Bíblia está muito velha, eu vou jogar ela no lixo. Não joga não. Esse livro aqui, eu já li ele diversas vezes, eu vou jogar ele no lixo. Não joga não. As coisas, eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você, presta atenção. As coisas sagradas, a gente passa pelo fogo. A gente queima. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que vai se tornando acúmulo, a gente passa pelo fogo, extermina e está tudo certo. Mas nada é vão, nada vai para o lixo, nada é amassado, nada, dá para as crianças rabiscar. Não, irmão. Não torne as coisas do Senhor comum. As coisas de Deus são sagradas. Seu marido, quem te deu? Fala aí. Fala para ele, fala para ele quem te deu, fala para ele. Fala para ele quem te deu. Fala: foi Deus que me deu. A sua esposa, onde que você achou ela? Quem te deu? Fala para ela, tenha coragem, fala para ela: foi Deus que me deu. Os seus filhos, quem deu? Foi Deus. Então essas coisas são o quê? Dá uma arrumadinha no seu marido, dá uma arrumadinha na sua esposa, dá uma arrumadinha nos seus filhos, dá uma arrumadinha no papai, dá uma arrumadinha na mamãe, por favor, pessoal, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos arrumar, pessoal, vamos arrumar. Não vamos tomar o nome do Senhor em vão. Quem que nos deu a palavra? Por isso que Jesus fala assim, nós somos um povo que não precisamos jurar. Quem que precisa jurar? Diga para quem está do seu lado, fala: o mentiroso, o mentiroso.
O mentiroso precisa jurar, porque o mentiroso, quando ele fala uma coisa, a pessoa não acredita, fala assim: ah, você jura? É ou não é, pessoal? Então, quando a pessoa fala assim para você, ó, você jura? A pessoa está falando que você é mentiroso. A pessoa está falando isso, olha, você é mentiroso, não acredito em você não. Você jura? Mas nós somos um povo que nós não podemos o quê? Não podemos jurar, pessoal. Não jureis. Jesus falou assim, ó, não jureis nem pelo seu cabelo. Mas a gente quando fala, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. É ou não é? A gente, ó, nós somos um povo, diga assim, nós somos um povo que não podemos jurar. E aí Jesus falou assim, ó, ensina isso na sua casa. Ensina isso para os seus amigos. De que maneira que eu vou ensiná-los? Se eles têm esse costume de jura para cá, jura para lá, jura. Aí Jesus disse assim, ó, seja a sua palavra sim e a sua palavra não, e isso basta. Ensina a tua família que você é verdade, que você é zeloso. Para com esse negócio de falar que vai e não vai. Para com esse negócio de falar que paga e não. Para com isso. Ó, tem coisa que a gente não precisa falar. Mas quando a gente fala, é sim e não. Não quer falar, fica quieto. Fica quieto, não fala nada. Alguém te perguntou, você fala assim, ó, eu ainda não tenho uma resposta, eu vou pensar. Pensa. Mas a partir do momento que você falou, o que você tem que fazer? Correr atrás da sua palavra. Correr atrás da sua palavra. Porque você não pode jurar. E se você falhar na sua palavra, a próxima vez você vai ter que jurar. A próxima vez o seu amigo, sua esposa, seu marido, seu filho, alguém vai dizer assim para você, você jura, mas jura mesmo? E você não pode jurar. Por isso que a palavra de Deus disse assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Diga assim, o meu Deus é um Deus precioso. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche teus olhos. E começa pela fé a arrumar a sua vida diante de Deus. Começa tirando da sua vida os outros deuses. Começa abrindo mão das coisas que estão contaminadas pelos deuses deste século. E faça da sua vida, faça do teu corpo um templo do Espírito Santo, e do teu coração um altar para Deus. Louvado seja o teu nome. Faça isso pela fé. Faça pela fé agora. Fala, eu vou cuidar, diga comigo, eu vou cuidar de uma maneira especial das coisas de Deus na minha vida. Cuida do seu coração. Seu coração é de Deus. Está escrito assim na palavra, filho meu, dá-me o teu coração. Quem pode dar o coração hoje para Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, fala assim, Senhor Jesus, eu entrego a Ti
meu coração, para que o Senhor possa morar nele. Põe a mão no teu coração. Diga assim: eu não tenho estátua, eu não tenho imagem de nenhum Deus deste mundo e deste século. O meu Deus está dentro de mim. O meu Deus é Espírito e Ele habita dentro do meu coração. Amém. Zela de você, zela do teu corpo, zela da tua alma. Louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo deu a vida pela sua alma. Diga assim: Jesus Cristo deu a vida pela minha alma. Por que você vai jogar a sua vida fora? Por que você está permitindo dias vazios na sua vida? Jesus te chama hoje para você viver dias de alegria, para você poder consagrar a tua vida. A tua vida não vai ser desperdiçada, ainda que ninguém valorize, ainda que ninguém dê valor a ela, mas Jesus morreu por ela. Aleluia. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Louvado seja o teu nome. Talvez você não seja precioso para ninguém nesta terra, mas não se importe com isso, porque aquele que está assentado à direita do Pai, aleluia, a Bíblia fala que ele, sendo rico, se fez pobre para poder te enriquecer e te favorecer. Aleluia. Não jogue fora. Não jogue fora os seus pensamentos, não jogue fora o seu coração, não jogue fora de forma nenhuma. Você é precioso para Jesus, você tem um valor maravilhoso para Jesus, você é importante para Ele. Saiba disso nesta hora. Levanta as tuas mãos para o céu e diga: obrigado, Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos um pouquinho e usa a tua fé agora. E onde houver um Deus de pé na sua vida, remove agora. Vai na sua casa pela fé. Se houver algum Deus de pé lá, remove agora. Remove agora, porque o Deus verdadeiro quer entrar na sua vida. O Deus verdadeiro quer entrar na sua casa. Aleluia. Tira o Deus que está na parede. Aleluia. Tira o Deus que está em cima das mesas. Tira o Deus que está em cima dos altares. Aleluia. Porque o verdadeiro tem pés e quer andar na sua casa. O verdadeiro tem boca e quer falar na sua casa. Aleluia. Põe por terra agora. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. O nosso Deus é um Deus vivo. Aleluia. O nosso Deus não está morto. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Tira toda a superstição. Tira. Abre a porta da sala da tua casa. Abre a porta da cozinha da tua casa. Quem quiser entrar pela sala, entra. Quem quiser entrar pela cozinha, entra. Quem quiser sair pela porta da sala, sai. Quem quiser sair pela porta da cozinha, sai. Tira toda a superstição. Tira os pingentes. Tira os pendentes. Tira os objetos de sorte. Tira os objetos que servem para proteger, que servem para guardar, porque isso para nada presta. Aleluia. E coloca lá o Deus verdadeiro. Se você servir o Deus verdadeiro, aleluia,
o Deus verdadeiro fala que os anjos do Senhor acamparão ao teu redor, aleluias, e os anjos te guardarão, aleluia. Vai ter anjo atrás da porta, vai ter anjo na sala, vai ter anjo na cozinha, vai ter anjo no quintal, vai ter anjo espalhado em todo lugar a serviço, porque eles são seres espirituais para serem totalmente voltados ao serviço da sua vida. Servem para guardar e proteger. Tira o amuleto, tira aquela planta, tira aquela fita vermelha, tira aquele objeto que veio da Bahia, que veio de Salvador, que veio de qualquer lugar deste mundo. Tira agora, em nome de Jesus Cristo, tira pela fé, tira aquela pirâmide, tira o feitiço, tira a obra de macumbaria, tira o ódio, tira a vingança, porque Jesus quer entrar na sua casa, aleluia. E disse o Senhor: eu sou o teu. Oh, Ele está entrando na sua vida agora. E Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Não é você que está dizendo: tu és o meu Deus. Não, Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Aleluia. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele te tira hoje de qualquer lugar escuro. Ele te tira hoje de qualquer situação. Ele te tira hoje de qualquer lamaçal. Ele te tira hoje do fundo do poço. Aleluia. E Ele faz isso porque Ele é Deus. Abra a porta da tua casa, abra a porta do coração. Diga assim comigo: és bem-vindo, Espírito Santo. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele fazer morada. Levanta tuas mãos para o céu e se renda diante dEle, e adore a Ele, e se curve a Ele, e glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. Diga assim: só há um nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e este nome é Jesus Cristo. Pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo. Esse nome tem poder, esse nome tem poder. Aleluia. Diga assim: eu quero que o Senhor seja o meu Deus, único Deus. Não quero servir nenhum outro Deus desse mundo, porque eu creio que o Senhor é o suficiente para me libertar, para me salvar, para me levar para o céu. Aleluia. Com a sua mão erguida. Meu Deus, esta é a tua igreja. Pai, cuida dela, que eles possam, meu Deus, falar do teu amor, mas também falar da tua palavra. Que eles possam ensinar em casa, que eles possam ensinar no trabalho, que só há um Deus, e que esse Deus é Espírito. Então venha, meu Senhor, e abençoa teus filhos, abençoa derramando sobre eles a graça de Jesus Cristo, que não é comum, que é sagrada. Diga: eu recebo a graça de Jesus Cristo.
Meu Deus, derrama sobre o teu povo o amor do teu coração, que é sagrado. Diga: eu recebo o amor do coração de Deus. Meu Deus, abençoa a tua igreja com a presença gloriosa, com a presença poderosa do teu Espírito Santo, que é sagrado. Diga assim: eu recebo a presença do Espírito Santo. Diga: agora e para sempre. Amém. Bem forte para o Senhor, bem forte para o Senhor. Aleluia. Diga: glória a Deus. Diga: o meu Deus é vivo. O meu Deus não é de pau, não é de pedra, não é de ouro, não é de prata, não é de diamante, não é da parede e nem dos altares. Diga: o meu Deus é Espírito. Oh, glória! Louvado seja o teu nome. Um abraço no irmão. Deus abençoe. Ótima semana. Vai na paz do Senhor.